Bem-vindo ao canal Escatológico. A Bíblia tem um versículo bem interessante e que se encontra em 2 Timóteo 3,7. Fala a respeito daqueles que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E nós estamos vivendo atualmente, e nestes últimos dias, conforme Jesus Cristo profetizou em Mateus 24, estamos vivendo no tempo do engano. E esse versículo que lemos, 2 Timóteo 3,7, ele pode ser contextualizado como uma crítica à busca incessante por conhecimento, e que essa busca, apesar de intensa, não conduz à verdade, especialmente quando esse conhecimento é baseado em premissas falsas ou ideologias enganosas. E antes de adentrarmos mais profundamente no estudo contextualizado desse versículo, eu quero apresentar para vocês uma obra muito interessante, pessoal. A Grande Mentira, expondo as raízes nazistas da esquerda. E naquilo que a gente entende por espectro político, o nazismo é esquerdista. Mas aí esses esquerdistas, que nunca prezaram pela verdade, eles, através do poder midiático, conseguiram enfiar na cabeça de muita gente que só tem um vácuo na cabeça, que o nazismo é direita e que seria extrema direita. Nós sabemos que onde o Estado é avolumado, isso é esquerda, esquerdismo. E onde o Estado é totalmente ausente, podemos dizer que isso é anarquia. Então ele pergunta, qual é a grande mentira da esquerda? E ele responde que os conservadores são fascistas, até mesmo nazistas. Ele vai provar, com uma série de argumentos, que essa afirmação esquerdopata é totalmente errada. Mas, na verdade, ele diz, essa mentira audaciosa é uma inversão completa da verdade. Sim, há fascistas, mas eles estão na esquerda. A esquerda possui uma ideologia virtualmente idêntica ao fascismo e rotineiramente empresta as táticas de intimidação e terrorismo político dos nazistas. Em seu livro A Grande Mentira, Dinesh de Souza mostra como a esquerda americana orquestrou uma campanha para pintar os conservadores como nazistas, para acobertar seu próprio fascismo. E aí eles importaram para o Brasil, esses esquerdopatas, importaram essa narrativa aqui para o Brasil. E a mídia, como está aí dopada por essas ideias, porque por trás tem muito dinheiro, não é, pessoal? E Dinesh de Souza foi presidente da Universidade King's College, em Nova York, e é autor de diversos best-sellers. Ele foi analista de política interna da Casa Branca e pesquisador no American Enterprise Institution e no Hoover Institution na Universidade de Stanford. E esse livro aqui, pessoal, ele custa mais ou menos R$70. Mas com desconto o preço vai cair para menos de R$25. Vou mostrar aqui na Amazon. Aqui está o livro no site da Amazon.com.br. O valor aqui, R$24. R$24,90. Menos 64%. O valor original é R$70, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aí desse livro para você comprar. Aproveita aí a oportunidade e aprenda como é que eles conseguem distorcer a verdade, tá? Compre lá A Grande Mentira, expondo as raízes nazistas da esquerda. Então nós temos visto, tá, pessoal, que a humanidade, em sua busca por conhecimento, muitas vezes se afasta da verdade, ao aceitar teorias não comprovadas como dogmas, como a falsa astronomia, a evolução e outras ideias que não se sustentam em fatos observáveis. Essa atmosfera do engano que eles conseguiram construir, conseguiu deitar por terra os nossos sentidos. Eles hipnotizaram, criaram gerações de pessoas sorumbáticas que não conseguem acordar diante das evidências que se apresentam aos seus próprios olhos e aos seus próprios sentidos e a todos os seus sentidos, correto? Nós vivemos em uma era de informação, livros, universidades, documentários, redes sociais, não é isso, pessoal? Todos proclamam sabedoria.
Mas será que essa sabedoria nos aproxima realmente da verdade? E eu falo isso porque o que tenho visto, aí principalmente quando eu navego no Facebook, são páginas ali dedicadas à ciência. Eles dizem que é ciência. Cada afirmação dogmática, cada loucura. E quando você contesta, eles xingam você. Eles não têm argumento. É uma coisa que é dogmática. É um dogma, certo? E igual o dogma da Assunção de Maria. Vai falar para um romanista que isso está errado. Não está na Bíblia, rapaz. Não tem nenhum testemunho histórico a respeito disso. Não, mas aí é um dogma. Ele vai lutar com unhas e dentes, nem que aquilo você mostre a verdade para ele. Porque já foi hipnotizado pela atmosfera do engano. Esse site aqui, Astronomia ao Vivo, os caras colocam aí uma imagem em CGI. Olha aí que coisa bonitinha, tá? E eles dizem que isso aqui é real, tá? As distâncias astronômicas, não é? Aí eles vêm com uma mentirada. Telescópios James Webb e Hubble se unem para revelar aglomerados estelares espetaculares. E aí eles dizem que isso é conhecimento, tá? Mas é um conhecimento que os leva para longe da verdade. Eles não conseguem realmente conhecer aquilo que é real. E tanto filme de ficção científica, né, pessoal? Tem uns caras que ficam adorando o tal de Interestelar, uma obra de ficção, aquela coisa... Rapaz, ridículo. Eu vi aquele filme, tomar banho. É fantasioso, é fantasia. Teoria da relatividade, que o tempo estica, que não sei o que lá, aquelas bobagens, né? E eles acham que isso é conhecimento, coisa inútil, né? Ocupando a cabeça com besteira. Aglomerados abertos de estrelas que consistem de dezenas a alguns milhares de estrelas são uma ferramenta interessante para os astrônomos estudarem o universo. Estudarem o universo. Então os caras, eles deram ao universo os atributos pertencentes a Deus. Por exemplo, a eternidade. Cosmos é tudo que existe, existiu e existirá, disse o Carl Sagan, falou isso. O cara nem estava lá para testemunhar nada disso, né? Não, mas aí, é o atributo da eternidade dado ao universo. Aí eles ficam estudando essa entidade imaginária chamada universo, né? Como é que nós surgimos? Aí vem aí outras teorias, né? Aí ele vem com uma teoria aqui. Isso ocorre porque todas as estrelas em tal aglomerado se formaram mais ou menos ao mesmo tempo, permitindo aos astrônomos comparar diferentes tipos de estrelas em termos de tamanho e composição, todas com idades semelhantes. Isso é útil para entender como diferentes tipos de estrelas evoluem ao longo do tempo. Então eles acreditam nessa evolução das estrelas, tá? Alguns desses aglomerados abertos são bastante famosos, como o aglomerado das Pleiades, também conhecido como as Sete Irmãs, fica relativamente próximo da Terra, apenas 444 anos-luz de distância. Isso aqui é uma medida que eles imaginaram isso. Isso é imaginário, é fantasia. 1 milhão de anos-luz. Então eles colocam tudo bem grande, bem distante, né? Para dizer que o universo está em expansão, tá? Existe o universo, ele está em expansão, sendo que nós sabemos que a criação, Deus criou, tudo que você vê é aquilo que existe, tá? É aquilo que você está vendo aqui. Aí os caras imaginam que existe um espaço sideral, sendo que nós sabemos que existe um domo, uma cúpula que cobre a Terra e as estrelas estão grudadas nessa cúpula. Eles acham que isso é uma... você é muito burro em pensar assim, né? Eles acham isso, porque eles são gênios, são inteligentes. Mas eu penso assim porque eu sei a verdade, que está revelada na Escritura. E Satanás tomou conta da cabeça dessas pessoas aqui, tá? Aí tá aqui, NGC 460, as galáxias, né? Eles colocam aqui, NGC 460, NGC 456. Eles residem em uma galáxia próxima, a pequena nuvem de Magalhães, e são o tema do post de hoje. Aí fala que a NASA compartilhou imagens lado a lado desses aglomerados. Tudo CGI e mentira. Mas tá aí, ó, é o universo que eles criaram, porque eles vieram da poeira de estrelas. A palavra de Deus diz que o Sol e a Lua surgiram no quarto dia, assim como as estrelas. Primeiro foi criado a Terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. O meu dogma é verdadeiro, certo? É uma revelação divina. Agora, a deles é a revelação do diabo. Eles ficam rodeando. Aí o povo fica aqui babando por esse falso conhecimento e nunca chegam ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, né? Eles acreditam que a Voyager entrou nisso aí e filmou.
Se brincar, eles acreditam que isso aqui é uma filmagem da Voyager, tá, pessoal? Essa coisa CGI aqui, ó. É só isso que eles têm para mostrar. Olha aqui, olha o sol, cara. Como é que é o sol dos caras? Não é isso que a gente vê. Assim é o universo enquanto construímos cidades. E assim é o universo enquanto bombardeamos cidades. Isso é o que o universo faz. Enquanto crianças brincam ao sol. O universo, tá vendo aqui, ó? O universo é o Deus dos caras, pô. É assim que o universo age. Essa é a reação do universo. Cara, o que é isso? Tá vendo? O Deus dos caras se chama universo. É um Deus fictício. Esse universo. E é isso aí. Ó. O universo deles é isso aí, essa bobagem. E jamais, eles aprendem sempre a respeito de nada, sobre nada. Conhecimento inútil e fútil. Aí no final morre e ainda vai para o inferno, porque não conhece a graça de Deus, negam a Deus. Uma ciência que nega o Criador não é científica. Então, como eu disse, nós vivemos aí nessa era de informação, temos livros, universidades, que hoje no Brasil está uma porcaria, né? Documentários, redes sociais, e que todos proclamam sabedoria, ou reivindicam a sabedoria para eles. Mas será que essa sabedoria nos aproxima da verdade? Ou aproxima aqueles que creem nisso da verdade? Como veremos, a resposta é não, porque eles sempre estão aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Nos ensinaram que vivemos em uma bola giratória suspensa no espaço, movendo-se a milhares de quilômetros por hora. Mas onde estão as evidências observáveis disso? Não existe. Até os meus sentidos e os sentidos de todos nós, de você que está assistindo esse vídeo, é de que tudo está imóvel. A Terra não se move. E quando se move, se chama terremoto. E você sente. Os animais sabem, por antecipação, que um terremoto está vindo. Por causa das ondas, né, de choque que ocorrem no fundo da Terra. Eles sentem primeiro do que nós. Os pássaros também sabem quando alguma catástrofe está vindo. Os sentidos dos pássaros. E Deus deu para mim e para você sentidos para nós usarmos. Mas essa falsa ciência hipnotizou um monte de gente que se tornou papagaio de pirata para reproduzirem a mentira. Nós vemos no céu constelações fixas, estrelas que estão lá no céu durante milhares de anos. Estrelas e constelações fixas, que possuem até nome. Você pode nomeá-las, pode dizer onde elas estão, e os antigos navegavam por elas. E nós vemos um horizonte plano, ausência de qualquer curvatura visível no horizonte, enquanto as pessoas deixam de questionar e aceitam essa mentira da falsa astronomia como verdadeira, passivamente. Não, você tem que aceitar, senão você é burro. É igualzinho, né? Igualzinho isso aqui, né, pessoal? Você tem que aceitar. Você tem que aceitar que a ideologia do bigodinho é extrema-direita, mesmo não sendo. Por quê? Acuse-os daquilo que você é. Eles são, por exemplo, os que acreditam nessa narrativa ridícula do heliocentrismo, os caras são burros, porque eles estão negando a própria essência do ser deles. Eles estão negando sentidos que eles possuem para entender a realidade. E aí, por caminhos filosóficos, tá? Eles inventam umas narrativas que os tornam burros, porque eles negam aquilo que eles estão vendo. Eles não conseguem captar a realidade através dos seus sentidos. Então nós temos essa falsa astronomia, temos também a teoria da evolução. Nos disseram que viemos do acaso, de explosões cósmicas e mutações aleatórias. Rapaz, tem que ter muita fé. Então os fósseis de transição não existem. Onde se encontra a prova concreta disso? Não existe. E ao contrário daquilo que eles afirmam, que nós viemos do acaso e mutações aleatórias, a criação revela ordem, revela um desígnio, há um projeto.
O relógio que eu estou usando aqui tem um projetista. Alguém projetou, certo? Aí veio o outro, de acordo com o projeto, fabricou o relógio. Existe um desígnio prévio, um projeto prévio à construção de qualquer coisa. Uma casa, um carro, um relógio. E a evolução, ela propõe caos, aleatoriedade, caos e acaso. E a criação revela propósito, ordem e design. Qual delas, eu pergunto, reflete o mundo que vimos? Toda essa narrativa, tá, pessoal, que a gente vê nesses sites aqui, a gente vê nessas páginas, você vai encontrar várias no Facebook, a respeito de astronomia. Aí a gente vê umas besteiras aqui. Vamos conversar sobre defesa planetária, que asteroides vão destruir a Terra, que vai cair um asteroide aqui em cima da gente. Rapaz, e tem gente que acredita, cara. Por quê? Porque eles acreditam numa ciência sem comprovação. Gravidade, relatividade, heliocentrismo, teorias que se tornaram dogmas. Mas quantas delas realmente foram observadas e testadas fora da cabeça matemática dos caras? Ou mesmo testadas ou reproduzidas em laboratório, né, pessoal? Então nós vimos o quê? Que são pessoas que repetem conceitos sem questionamento. E temos também experimentos simples que desafiam teorias aceitas por essa comunidade dita científica. Por exemplo, nós sabemos que o experimento de Michelson e Morley, que tinha o objetivo de provar o movimento da Terra, nós sabemos que a variável deu zero. Quer dizer, a Terra se encontra imóvel. E por que eles seguem isso, pessoal? Porque eles estão cegos. Estão cegos. E quem que cegou o entendimento dos incrédulos para não verem a verdade? O que diz a Bíblia? O ser humano precisa criar uma religião para substituir a verdade. E a religião em voga e defendida pelos ateus é essa aí. É o cientificismo, que tem um pezinho no hinduísmo, tá? Essas teorias deles, tudo tem a ver com algumas noções da religião hindu, porque não pode haver o vácuo. Eles têm um vácuo que só a verdade de Deus pode preencher. Um vácuo na mente e no coração. Então eles buscam preencher esse vácuo com um monte de mentira, né? ET, viagem no tempo, defesa planetária. Eles gostam de afirmar que a internet só existe por causa de satélites. Gente, é o mesmo que afirmar que o telégrafo de antigamente existia por causa de satélites. E nós sabemos que o telégrafo foi um importante sistema de comunicação que permitiu a transmissão de mensagens à distância com a utilização de sinais elétricos. Foi inventado por Samuel Morse, tá? No Brasil, o telégrafo chegou durante o reinado de Dom Pedro II. Foi fundamental para a comunicação no século XIX e início do século XX. Não havia nenhuma noção desse negócio de satélite geoestacionário, né? É uma coisa impossível, né? Não existia isso, certo? Isso aí foi o Arthur C. Clarke que inventou essa história, tá? Aí os caras eles dizem então que só temos internet por causa dos satélites geoestacionários. Mentira. É o mesmo que dizer, repito, que o telégrafo utilizava satélite e utilizava cabo submarino. E até hoje são cabos submarinos que conectam os continentes. 99% da comunicação entre continentes é feita por cabos submarinos. E eles continuam a crer nessas narrativas malucas, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Nós podemos concluir que a verdade não está nas teorias humanas, mas na revelação divina. A Bíblia não muda, a palavra de Deus é eterna. Você pode observar o céu estrelado e você vai perceber que a natureza, aquilo que foi criado por Deus, que a criação, você vai perceber que a criação possui uma ordem, não é nada aleatório, tá? Portanto, não sejamos como aqueles que sempre aprendem um monte de bobagem, mas que jamais chegam ao conhecimento da verdade. E essa verdade a respeito da nossa origem só pode vir do estudo
das Escrituras e da crença nelas. Eu creio naquilo que está narrado na Escritura. No princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Fica a dica.